Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 22 de fevereiro de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o segundo vídeo da série é sobre o livro cristão, que aqui está. Curso apologético em defesa da fé. Curso apologético em defesa da fé. Quem escreveu esse livro aqui? Este livro, quem escreveu foi o pastor Paulo Sérgio Batista. O Paulo Sérgio Batista, ele é pastor titular da Igreja Batista Bíblica Betel, localizada em Guarulhos, no estado de São Paulo. Ele é formado em teologia e também formado em história. Então estou aqui com o segundo vídeo sobre este livro aqui. Hoje na página 84, no primeiro vídeo, página 84, mostrei aquela contradição, né, do pastor aqui em seu livro. Na página 84, mostrei o seguinte, vou aqui repetir, porque é preciso aqui fornecer mais detalhes. Então, na página 84, o pastor pergunta assim: supondo que Adão e Eva existiram, como eu poderia pagar pelos pecados cometidos por eles? Não seria isso injusto? Essa pergunta aqui, formulada pelo próprio pastor e respondida por ele, é sobre aquela desobediência na lenda de Gênesis, de Adão e Eva diante da ordem do Deus hebreu. Adão e Eva desobedeceram a ordem do Deus hebreu. E os castigos aplicados a Adão e Eva foram transmitidos aos descendentes, aos filhos de Adão e Eva. E na ótica dos cristãos, para toda a humanidade, que é uma ignorância nessa doutrina cristã. É você transferir responsabilidade, transferir pecados, o que é um absurdo. E aí o próprio pastor aqui pergunta, não seria isso injusto? Claro que ele acha isso injusto também, injusto. Só que no início das explicações dele, do pastor, ele tenta aqui mostrar que a Bíblia, em lugar algum, afirma que os descendentes de Adão e Eva pagarão pelo que eles fizeram, diz aí o pastor. Só que isso aqui não procede. A Bíblia mostra que os descendentes de Adão e Eva, o cristianismo, o Novo Testamento mostra que os descendentes de Adão e Eva, os filhos, a humanidade, pagam pelo que Adão e Eva fizeram no Jardim do Éden. Então, em primeiro lugar aqui, o pastor diz assim: as Escrituras Sagradas não afirmam que pagaremos pelos pecados cometidos por Adão e Eva. O pastor aqui cometeu o erro. Sim, a Bíblia mostra o contrário. Ela mostra, e isso aí é fato na Bíblia, que os filhos de Adão e Eva, a humanidade hoje, para os cristãos, os filhos de Adão e Eva estão pagando pelo que os dois fizeram. E o pastor aqui diz que a Bíblia não afirma que pagarão, os descendentes de Adão pagarão pelo que Adão e Eva fizeram. Ele diz aqui que a Bíblia não afirma. Só que ele aqui, como eu já disse naquele primeiro vídeo, na parte primeira da explicação dele, ele diz que a Bíblia não afirma que os descendentes de Adão e Eva pagarão pelo que os dois fizeram. Ele diz isso no início das explicações dele. Mas no final, aí ele entra em contradição. E aí ele revela o que é a verdade
doutrina cristã. Ele revela no final da explicação dele. Entra em contradição com o que ele afirma no início. E no final ele diz claramente que a humanidade hoje, a raça humana, está pagando, sofrendo as consequências pelos atos praticados por Adão e Eva. Entendeu? Então eu voltei aqui a esse trecho porque eu quero aqui dar mais exemplos. Muito bem, então vou aqui para que você entenda aí na sua casa. Meu objetivo aqui é ser claro, para que você entenda. Então o pastor aqui, na página 84, na primeira parte do comentário dele, ele diz assim: as Escrituras Sagradas, que é a Bíblia, as Escrituras Sagradas não afirmam que pagaremos pelos pecados cometidos por Adão e Eva. Ele diz isso aí, que não é verdade, mas é o que ele diz. Que a Bíblia é clara, dizendo que os descendentes de Adão e Eva não pagarão, não sofrerão consequências pelos atos praticados por Adão e Eva. É o que o pastor diz, que não há aí transferência de responsabilidade. Só que, já da metade para o final do comentário dele, ele entra aí em contradição em relação ao que ele disse aqui no início. E aí ele afirma o que realmente está na Bíblia. Ele diz assim: Adão era o nosso representante legal e, como tal, toda a raça humana sofreu as consequências do seu ato de desobediência, nascendo todos pecadores. Viu aí? No início do comentário, o pastor diz que a Bíblia não afirma que os filhos de Adão e Eva pagarão pelo que os dois fizeram. Ele diz aí no início que os filhos de Adão e Eva não pagarão pelos atos cometidos por Adão e Eva. Só que, da metade para o fim de seu comentário, o pastor diz coisa diferente, que aí sim está de acordo com a Bíblia. Ele diz que Adão era o nosso representante legal e, como tal, toda a raça humana sofreu, olha aí, o povo pagando. A raça humana sofreu as consequências do seu ato de desobediência, do ato de desobediência do Adão, nascendo todos pecadores. Viu aí como o pastor entra em contradição? No final, ele diz aqui o que bate certinho com a Bíblia. No início do comentário dele, ele diz que a Bíblia não afirma que os descendentes de Adão e Eva sofrerão as consequências dos atos. Não, ele diz que não sofrerão. Só que aqui da metade para o final ele já diz sim, que os descendentes de Adão e Eva sofrerão e estão sofrendo as consequências do ato de desobediência praticado pelos dois lá no Jardim do Éden. Viu como é fácil? Porque o pastor entrou em contradição aqui? Porque é impossível defender crença religiosa. Eu sempre digo aqui, é impossível defender crença religiosa. O curso aqui, curso apologético em defesa da fé. Os cristãos dizem que a apologética é a defesa racional da fé cristã. Isso é um absurdo. Não existe defesa racional, razão, em fé religiosa alguma. Fé religiosa é ilusão, é superstição. Então é impossível defender racionalmente fé religiosa, qualquer ela, não só a fé cristã. Certinho? Então, muito bem. Como você viu aí, naquele vídeo primeiro, o pastor Sérgio aí, Paulo Sérgio, ele diz inicialmente, vou repetir, porque repetindo
a aprendizagem se torna melhor. Ele diz no início do comentário dele que a Bíblia, em lugar algum, afirma que os descendentes de Adão e Eva sofrerão consequências pelo que Adão e Eva fizeram. Ele afirma isso no início do comentário dele. Só que, da metade para o final do comentário, aí ele entra em contradição. Ele diz que sim, que a raça humana hoje, os descendentes de Adão e Eva, sofrem as consequências dos atos cometidos por Adão e Eva no Jardim do Éden. Você viu aí? Ele entrou em contradição. E de acordo com a Bíblia, a última palavra dele aí, que entrou em contradição com a outra, é a que é verdadeira. De Gênesis ao Apocalipse, na Bíblia, naquelas narrativas lendárias, os filhos sofrem as consequências dos atos cometidos por seus pais. E isso, repito, a Bíblia está recheada dessas lendas aí, dessa injustiça, porque naquele mundo da Bíblia a injustiça era gritante. Então eu vou mostrar aqui inicialmente, eu vou dar 2 exemplos apenas. A punição na Bíblia, o Deus hebreu punindo o filho por causa do ato cometido por seu pai. E vou dar 2 exemplos porque são clássicos, mas eu poderia aqui fornecer inúmeros exemplos. Então vamos aqui, eu vou a Romanos, só um exemplo, para provar que a doutrina cristã, Novo Testamento, que a doutrina cristã é essa doutrina do pecado original, da transferência do pecado de Adão e Eva para os descendentes. Isso faz parte da doutrina cristã. E isso é uma loucura. E isso é o quê? É o filho sofrendo em consequência do ato praticado por seus pais. Uma profunda injustiça. Então eu vou provar isso aqui com uma passagem bíblica indicada pelo próprio pastor Paulo Sérgio. Ele indicou esta passagem aqui, Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12, Novo Testamento. Então está escrito assim, veja como a Bíblia dá a Bíblia várias vezes afirma que os descendentes de Adão sofrerão as consequências dos atos praticados por Adão e Eva. A Bíblia está repleta desses exemplos. E o pastor disse aqui, no início do comentário dele, ele disse que as escrituras bíblicas, que as escrituras sagradas, que é a Bíblia, as escrituras sagradas não afirmam que os descendentes de Adão e Eva sofrerão as consequências dos atos praticados por seus pais. Ele diz aqui que a Bíblia não afirma isso. Só que a Bíblia afirma sim, e em várias passagens. E aqui é uma delas. Romanos, capítulo 5, versículo 12, está escrito assim: portanto, assim como por um só homem, olha aí, Adão, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Viu aí? O que está aqui em Romanos está dizendo que os filhos de Adão e Eva sofrem as consequências praticadas pelo casal Adão e Eva no Jardim do Éden. Viu aí? Mais uma vez para que você aí entenda. Está escrito assim: portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Viu aí? As punições aplicadas na lenda bíblica sobre Adão e Eva, essas punições sendo estendidas
aos descendentes, aos filhos de Adão e Eva. E o pastor vem aí no início do comentário dele dizendo que a Bíblia, em canto algum, afirma que os filhos de Adão e Eva pagarão pelos atos praticados por Adão e Eva. Só que no finalzinho do comentário dele, ele fez a correção. E aí ele entrou em contradição, porque é impossível defender fé, seja ela qual for. Agora eu vou dar aqui mais 2 exemplos em que, na Bíblia, o Deus hebreu pune o filho, não porque o filho cometeu pecado. O Deus hebreu pune o filho inocente em razão de um ato cometido pelo pai do filho. O Deus hebreu, em vez de castigar o pai, castigou foi o filho. Vou dar 2 exemplos clássicos, mas há inúmeros na Bíblia. O primeiro exemplo clássico, o Deus hebreu punindo o filho em razão de um ato ruim praticado pelo pai. É quando o Deus hebreu, ele mata o filho do faraó, naquela lenda de Êxodo. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 29, está lá. Abra sua Bíblia. Depois desse vídeo aqui, abra a Bíblia, procure Êxodo, capítulo 12, versículo 29. Aqui em Êxodo, capítulo 12, versículo 29, não vou ler o versículo, para não ficar aí o vídeo muito longo. Mas eu vou dizer o que é isso. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 29, temos ali a 10ª praga, na lenda de Êxodo, a 10ª praga jogada pelo Deus hebreu contra o Egito. E a 10ª praga é a morte dos primogênitos, a morte dos primeiros filhos. E ali, o Deus hebreu, ele mata o filho de Faraó. Você entendeu? O filho de Faraó é morto, na lenda bíblica, pelo Deus hebreu. E por que o Deus hebreu mata o filho de Faraó? Será que o filho de Faraó é um pecador? Não, não. O Deus hebreu resolve matar o filho do Faraó para que o Faraó deixe o povo hebreu sair do Egito. Veja aí. Por causa da insistência do Faraó, que é o rei do Egito, por causa da insistência do Faraó em não deixar o povo hebreu sair do Egito, o Deus hebreu, em vez de matar o Faraó e acabar a conversa, não, ele matou o filho do Faraó, que não teve culpa alguma a criança pelo fato de os hebreus se encontrarem presos no Egito, na lenda. Viu aí? O Deus hebreu, mais um exemplo aí em que o Deus hebreu, ele castiga o filho por causa do ato pecador praticado por seu pai. Viu aí? O filho do Faraó foi morto pelo Deus hebreu. O Deus hebreu matou o filho de Faraó para punir o Faraó, para forçar o Faraó a deixar o povo hebreu sair do Egito. Viu aí? Um justo, o filho do Faraó, pagando pelo pecador, o Faraó. Viu como é fácil provar isso? E assim em relação aos descendentes de Adão e Eva. Os descendentes de Adão e Eva pagando, sofrendo punições em razão dos atos cometidos por Adão e Eva. Uma profunda injustiça que o pastor aqui queria acabar com isso aí, mas só que não deu, não encaixou, não encaixa, entendeu? E o outro exemplo aqui, mais um exemplo, em que o Deus hebreu, na lenda bíblica, ele mata uma criança inocente para se vingar do pai da criança. É outro exemplo. Veja, isso não está em um livro de ateus, não, na própria Bíblia. O Deus hebreu, mais uma vez, castigando o filho por causa de um ato praticado por seu pai,
uma profunda injustiça. É a mesma injustiça da lenda de Adão e Eva. A mesma injustiça na lenda de Êxodo, com as 10 pragas ali, a 10ª praga. Então vamos lá. Se você pegar a Bíblia novamente, você pega em 2 Samuel, você vê lá, 2 Samuel capítulo 11. Capítulo 11. Você vê ali o adultério do rei Davi com Batseba. O rei Davi estava em seu palácio e ele viu uma mulher formosa, linda, tomando banho. E perguntou quem era aquela mulher. Disseram ao rei Davi que aquela mulher era esposa de Urias, casada com Urias, que era um dos soldados do exército do rei Davi. E aí o rei Davi mandou buscar a mulher, porque ele queria fazer sexo com ela. E naquele tempo o rei estava acima das leis, fazia o que queria. Então o rei Davi chamou a Batseba, mandou chamar. Trouxeram a Batseba e ele fez sexo com ela, com a mulher casada. Na época, isso aí era crime de adultério. Crime de adultério. A punição era a pena de morte por apedrejamento. Certinho? Muito bem. Dessa relação sexual que o rei Davi teve com a Batseba, surgiu um menino, uma criança, nasceu uma criança, fruto do adultério. Pois bem, naquele tempo a lei dizia que o adúltero seria morto por apedrejamento. O rei Davi era um adúltero. Era um adúltero. E aí eu pergunto, o Deus hebreu matou o rei Davi? O que você me diz aí? O Deus hebreu matou o rei Davi? Porque o rei Davi não cometeu um pecado? Ele não cometeu um pecado, rapaz? Ele não praticou adultério? Não praticou adultério? Que era crime, apenado com apedrejamento? Sim, e aí, o rei Davi morreu por apedrejamento? Claro que não, meu amigo. Claro que não. Por favor, não ria, isso aqui é coisa séria. Você fica rindo aí, atrapalha aqui a minha explicação, pô. Aí eu não vou fazer mais vídeos. Não ria, por favor. Pois bem, aí o rei Davi, meu amigo, o rei Davi cometeu um pecado terrível na época. Um crime, adultério. O Deus hebreu, sabe o que ele fez? Ele não puniu o rei Davi. Não, o Deus hebreu não puniu o rei Davi. E fez pior. Ele, o Deus hebreu, perdoou o adultério do rei Davi. Você sabia disso? Isso, o Deus hebreu, ele perdoou o adultério do rei Davi. Aí você deve estar dizendo assim, opa, que coisa boa, né? Deus é bondoso, é maravilhoso. Pois bem, mas sabe o que é que ele fez, o Deus hebreu? Você acha que ele perdoou o rei Davi e ficou por isso mesmo? Não, meu amigo. Leia o capítulo 11 de 2 Samuel. Leia ali o capítulo 11, versículos 15, o 16 e o 18. O Deus hebreu, vou falar para você aqui baixinho, para que ninguém escute. Bem baixinho aqui. Vou falar baixinho, bem baixinho, para que ninguém escute, só você. Olha, veja aqui, ó. Silêncio, silêncio. Sabe o que o Deus hebreu fez? O Deus hebreu, ele perdoou o rei Davi. Ele disse, Davi, você está perdoado aí do adultério. Você está perdoado. Eu não vou fazer nada contra você. Mas eu vou fazer, sabe o que, Davi? Eu vou matar o bebezinho, a criança, que é produto desse adultério. Viu, Davi? Porque eu quero sangue. Já que eu não vou tomar seu sangue, tirar seu sangue, Davi, eu perdoei você, mas eu quero sangue. Então eu vou matar o seu menino, a criancinha, o filho, a criança que nasceu desse adultério. Ela vai morrer, Davi. Ela vai morrer, porque eu quero sangue derramado, eu quero sangue. Então vai ser da criança, não vai ser o seu. Eu perdoo você, mas o sangue da criança eu vou... eu quero.
E foi isso que aconteceu, meu amigo. Vou falar aqui baixinho, para que as pessoas aí não escutem, só você. Pensa bem, o Deus hebreu perdoou o adultério do rei Davi, só que resolveu matar a criancinha, fruto do adultério. Que maldade! E a criancinha morreu. A criancinha morreu. Deus matou a criancinha. Viu aí, meu amigo? Deus matou a criancinha. Então veja aí, mais um exemplo. O Deus hebreu, vingando-se no filho por causa de um crime praticado por seu pai. Viu aí como na Bíblia é comum o filho ser punido por um ato praticado por seu pai? É o caso aí do Davi, meu amigo. Vou falar baixinho para que as pessoas não escutem. Baixinho, só para você ouvir e para você mentalizar. Entendeu? E aí vem o pastor Paulo Sérgio dizendo lá no início da página 84, ele dizendo que a Bíblia não afirma em canto algum que os descendentes de Adão e Eva sofrerão pelos atos praticados por Adão e Eva. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Ainda bem que da metade para o final do artigo, o próprio pastor disse a verdade. Disse que sim, que a raça humana sofre as consequências pelos atos praticados pelo rei Davi. Entendeu agora, meu amigo? Eu falei baixinho porque eu não quero assim que as pessoas fiquem sabendo não, só você. Então pense, mentalize, raciocine. Veja o que estão fazendo com seu cérebro. Veja. Muito obrigado.